Graça e paz, meus irmãos. Glória a Deus por isto. Vamos aqui em mais uma live escatológica hoje, onde iremos tratar alguns assuntos bem pertinentes sobre a palavra de Deus. Eu creio que vai ser bênção para a sua vida de Deus. Moisés, Deus te abençoe, meu querido. Grande abraço. Glória a Deus, esperar o Renan entrar. Hoje vai ser um tema maravilhoso sobre escatologia, uma vitória. Deus te abençoe também. Live escatológica hoje. Você que tem dúvidas sobre esse tema, sobre escatologia, a vinda de Cristo, como que é, como entender o Apocalipse, coloca as tuas dúvidas, vai colocando as tuas perguntas para nós e a gente vai estar respondendo aí, vai ser bênção de Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. O Renan entrou. Já vamos aceitar ele aí para ser bênção de Deus. Pode ser, meu querido. Tudo bom? Pode ser, meu irmão. Só vitória, rapaz. Mas que fácil é essa, hein? Ah? Que fácil é essa, hein? Que isso, velho? Rapaz, né? Você não tem jeito de ser crente, não. Pode ser, Nem Salomão em toda a sua glória. Rapaz, só vitória e só gente boa chegando aí, ó. Wallace Pereira, se eu conheço. Esse Alexandre Lira aí também, ó. Bom no hebraico, homem. Diferenciado, hein? Pensa, mestre de Deus, mestre de Deus. Quem gosta de escatologia, fica aí. Se tiver alguma pergunta, já manda que eu vou anotar aqui que a gente vai colocar esse rapazinho no lugar dele hoje. Muitas perguntas, ó, pesadas. Vai esperar mais um pouquinho ou já vai? Não, vamos esperar mais um pouquinho, mais uns 2, 3 minutos aí. E vai ser bênção de Deus. Vai ser bênção de Deus. Vai, Alexandre, é o pessoal entrar. Já tira o coelho da cartola, já manda pergunta aí que eu já vou anotar aqui. Washington Ximenes, Deus abençoe também. Fica à vontade no nosso meio aqui hoje. Hoje é a nossa live sobre escatologia. Escatologia. Estamos aqui para falar com um homem que entende do assunto. Senhor Aleph da Costa. Esse é... Faz... Bênção de Deus. Para puxar a frente da próxima linhagem de escatologistas, hein? A gente tenta. A gente tenta clarear a mente das pessoas nesse assunto tão pertinente, né, Renan? Nada mais interessante do que a gente saber e ter essa esperança viva em nosso coração. Na verdade, saber e estudar sobre escatologia é uma ordenança muito poderosa que o apóstolo Pedro nos dá. 1 Pedro, capítulo número 3, versículo de número 15, Pedro vai dizer bem assim, eu sei de cor o texto, mas eu vou ler aqui para que os irmãos possam acompanhar da sua casa. 1 Pedro 3,15. Pedro vai dizer assim, ó, antes, santificai o Senhor Deus em vossos corações e estáis sempre preparados. Para quê? Para responder com mansidão e temor
qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança. Qual que é a nossa esperança? A redenção da igreja, a redenção do nosso corpo, a glorificação da nossa pessoa, juntamente ao encontro do Senhor nos ares. Então, Pedro nos dá essa ordenança: antes santificar em vosso coração, tá? E tendo com mansidão e temor a resposta exata quando pedirem a razão da sua esperança. Quando alguém vier perguntar: por que que você espera a vinda de Cristo? Você saber por que que você espera. Você está apto para saber, apto para responder. Não somente, como diz um amigo, ser somente um reprodutor de informação. Não. É de fato saber o que está passando. Como diz o pastor Ciro Sanches e Borges, um dos grandes mestres que eu tenho aprendido, não de hoje, há algum tempo, ele diz assim: um assembleiano que se preze subscreve a sua declaração de fé. E nós, não somente viés pentecostal assembleiano, mas todo pré-tribulacionista, ele tem que subscrever a sua fé, a sua doutrina, aquilo que ele professa. Então, nós temos sim que, de fato, compreender por que eu sou pré-tribulacionista, por que eu sou mid, meso, por que eu sou pós. Não, tem que saber, independente da sua linha escatológica, a sua visão apocalíptica, você tem que saber o que você está falando. E por que você crê desta maneira, para poder ter uma defesa, né, ser um verdadeiro apologeta da fé. E eu creio que as pessoas que não compreendem isso, ela enriquece tanto a si mesmo quanto aqueles que o escutam. E é bênção de Deus, é bênção de Deus. Com certeza. Severino Lourenço, seja bem-vindo. Joab da Silva, seja bem-vindo. Vocês chegaram agora. Essa live aqui é uma live de escatologia. Se você tem alguma dúvida concernente a esse assunto, já pode colocar aí que eu vou estar aqui anotando. Mas depois o nosso amigo aí, Aleph, está respondendo. Interessante, Aleph, que você falou a respeito de responder com mansidão. Exato. Você já viu, quem não sabe, se manter calmo? Não tem como. Uma pessoa que não sabe, não domina um assunto, ela não vai se manter calma na hora de responder. Exatamente. Ela vai fazer tudo, menos responder. Vai querer brigar, vai querer ofender, vai sair do controle. Então, para a gente responder com mansidão, a gente precisa saber. E a escatologia, embora muitos falam, mas eu considero a grande maioria de somente papagaio teológico. Por quê? Infelizmente. Porque só reproduz aquilo que escuta. Não Exato. sabe fundamentar, não tem profundidade. E isso, infelizmente, tem levado muitos a crer naquilo que não está na Bíblia, até mesmo tomar, vamos dizer assim, tomar uma costa de Bíblia de pessoas de outras religiões, e isso é muito perigoso. A gente tem que se debruçar nos assuntos, ainda mais esse assunto que é tão importante. Exato. E ontem estava tendo uma oportunidade na igreja ontem, já vou iniciar as perguntas, falando a respeito de muitas pessoas que eu conheço que têm medo de falar do Apocalipse, tem medo de ler o Apocalipse. Só que eu aprendi que a gente não deve ter medo, porque o Apocalipse é o livro que retrata a vitória Exatamente. da igreja. Então a gente não precisa ter medo. Não. Se a gente não estiver no corpo de Cristo, aí a gente tem que ter medo. Mas se você estiver no corpo, em comunhão com Deus, só descansa e deixa as coisas acontecer da forma que tem que acontecer. Então vamos lá. Exatamente. O arrebatamento, ele está na Bíblia? A palavra arrebatamento vem do grego harpazo, que é da ideia de tomar com força, ser arrancado com iminência. Ela vem do latim raptare. A palavra arrebatamento, a ideia de arrebatamento, surge cerca de 350 vezes na Bíblia. Só no Novo Testamento são 320 citações. Um em cada 30 versículos fala sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Somente 4 cartas não vai estar citando a vinda do Senhor. A saber, Gálatas, Filemão, 2ª e 3ª Epístola de João. São os únicos livros que não citam, não contabilizam, não falam a respeito da vinda do Senhor direta e indiretamente no Novo Testamento. Então, a palavra arrebatamento está intrínseco desde o livro de Mateus até o Apocalipse 22. Sim, a palavra arrebatamento está mais do que notável
na palavra de Deus, infelizmente, muitas vezes é pouco compreendido e entendido de fato como de fato é, tá? Mas está assim. Então, mas aí, para quem está iniciando aí, você tem um endereço para as pessoas poderem tá anotando aí onde que se encontra a palavra harpazo, o arrebatamento ali na Bíblia, as pessoas poderem tá ali conferindo ali. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo de número 16 e 17. 1 Coríntios 15, a partir do verso de número 52. Tá? Esses são os textos mais primordiais sobre esse tema. Aí tem também palavras que dão-se a ideia de arrebatamento, que é João 10, tá? De modo alguns, o adversário tomará das minhas mãos. A palavra ali tomar também é harpazo. Também temos a palavra paralambano. Paralambano é subir e descer. Tem inúmeras formas para poder estar citando esses pontos, essas questões mais teológicas. Eu vou ter diretamente no meu livro, tá? Aqui é mais para despertar, dar uma visão mais ampla sobre esse assunto, mostrar que de fato é muito importante, de fato está na Bíblia. Contudo, quem quiser saber um pouquinho mais, nada mais importante clica no primeiro link da bio do meu Instagram, você vai adquirir meu livro Escatologia, você vai ser abençoado por ele. Então, as pessoas que já estão na live já viram que o Aleph não faz parte do grupo das pessoas que são papagaio teológico. Já tem que dar credibilidade naquilo que o menino está fazendo. Ou seja, eu pedi, ele já falou, já deu os endereços. Tem gente que não sabe. E aí, muitas vezes, a gente acompanha essas pessoas que não sabem. Então, as pessoas que não sabem, a gente ama em Cristo, mas não pode comer de tudo, senão a gente fica inchado e sem o conhecimento. O interessante também, Aleph, a respeito do dispensacionalismo. Dá um panorama aí a respeito dessa questão aí, até para mim poder também entender um pouco melhor, e assim como muitos interessados também tem um pouquinho de dificuldade, e essa live vai destravar minha mente. Eu tenho certeza. Amém. Absoluta. Glória a Deus. Nós de viés pentecostal, nós temos e cremos no dispensacionalismo. O que é de fato o dispensacionalismo? Nós entendemos que é dividido em 7 eras. A era da inocência, que é Adão quando está no jardim antes de pecar. O poder humano, o domínio humano, que vem depois do pecado até Noé. Depois o período patriarcal, que é a partir de Abraão até Moisés. Já são 3 dispensações aqui: inocência, humano e patriarcal. Quarto é a dispensação da lei. Quinto, nós temos a dispensação da graça, que ela se estende até o período tribulacional. Acabando o período tribulacional, nós iniciamos, então, após isto, iniciamos o período do milênio, que é a dispensação do reino que a gente fala, tá? São 5 dispensações: da inocência, do governo humano, nós temos o governo patriarcal, nós temos o governo da lei, nós temos o da graça e do milênio, e tem mais um agora que não estou conseguindo me recordar aqui, mas são 7. Depois, se eu lembrar ali, eu acabo falando. Mas são 7 períodos que nós dividimos, né? Que Deus derrama sobre o ser humano as suas dispensações, as suas ordenanças e os seus propósitos para cada função, né? O período da graça não se encerra. Nós entendemos que o período da graça ele não se encerra no arrebatamento da igreja. Não. Ele só se encerra quando de fato inicia o milênio. E, abre aspas aqui, apologética bem rápida de 30 segundos. Nós não cremos que na época veterotestamentária, Antigo Testamento, as pessoas eram salvas pela lei, porque a lei não salva ninguém, a pessoa era salva pela graça. Desde o Jardim do Éden, na queda de Adão, já foi morto um cordeiro, logo ali já tinha graça. O fato de Deus ter tirado Adão do jardim e dado para ele a oportunidade na terra, já é graça.
Então, desde aquele momento se estabelece a graça. A graça, ela rompe eras, desde os primórdios, e será até a dispensação do milênio, onde Jesus Cristo e a sua igreja estará reinando na terra. Então, a graça, ela sempre existiu, sempre houve e sempre haverá, porque Deus é misericordioso e a sua misericórdia não tem fim sobre nós. Todos os dias ela se renova, segundo Lamentações 3, 22 e 23. E é muito interessante saber a respeito disso, que também faz parte na hora dali da gente ler o texto bíblico com sabedoria, expor com sabedoria na hora ali da interpretação. Então, Com você certeza. que já está assistindo aí, já anota aí o que o nosso irmão falou. E depois a live vai ficar salva, vocês podem voltar. Vai. E é tudo aqui uma pincelada para você ter mais gosto a respeito desse assunto, tá bom? O interessante também a respeito... Renan, peraí. Ó, Oi. dispensação da inocência, consciência, governo humano, só a dispensação da consciência, que era depois da inocência, consciência, governo humano, aí o patriarcal, lei, graça, e aí por último o período milenar. Então são esses 7 dispensações. Só para reforçar. Show de bola. Agora, preciso, pontuado. Depois você volta lá, anota, que com certeza você vai aprender muito aí com esses assuntos. Vanessa, seja bem-vinda. Wanderson, Carlos Jean, podem ficar à vontade aí. Olha, e a respeito aí dos métodos de interpretação do Apocalipse? Fala aí pra gente quais são os métodos e qual é o método que nós, assembleanos, despojamos aí para poder estudar o livro do Apocalipse, a respeito aí da escatologia. Perfeito, Renan. Excelente pergunta que você fez. Pergunta bem interessante, na verdade. Hoje existem 4 escolas que estudam o livro do Apocalipse. A saber, elas são a visão idealista, preterista, historicista e futurista. O que é cada uma dessas escolas? A visão preterista crê que tudo já aconteceu, o livro do Apocalipse já se cumpriu até o ano 70. Tá? Essa visão, ela tem que fazer um malabarismo teológico para poder afirmar que tudo se cumpriu no ano 70. A única coisa que não se cumpriu ainda é a vinda de Cristo, mas nós já estamos vivendo o milênio, segundo essa visão, que também é amilenista. Aí nós temos a visão idealista. O que é a visão idealista? Creio que o livro do Apocalipse é tudo simbólico. Tudo é símbolos, nada de fato é algo real, mas sim é símbolos. Tudo simboliza, ou seja, não é nada alegórico, não é nada real, não é nada verídico, mas sim simbolismo, tá? Ele espiritualiza tudo. E também nós temos a visão historicista. A visão historicista, muitos assembleanos têm essa visão, ele fica entre o campo historicista e o campo futurista, tá? Alguns são até os dois. Não é a grande maioria, mas uma boa parte é a visão historicista. O que de fato é a visão historicista? Ela crê que o livro do Apocalipse ele vem se descortinando, se desdobrando no decorrer da história, né? A igreja de Éfeso é a igreja do primeiro século, a igreja de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas são período da história. E hoje, nessa visão, nós estamos no período da igreja odierna, que é a igreja de Filadélfia, né? E a igreja que se levantará apóstata é a igreja de Laodiceia. Qual é o grande problema, o calcanhar de Aquiles dessa visão historicista? Que você precisa ter um jornal, você precisa ter algo que você fica acompanhando as notícias, para ver se as notícias fecham com o livro do Apocalipse, para ver se de fato está se cumprindo. Isso é um pouco incongruente. Você precisa ter esse escopo de informação para poder casar. Não, agora funciona, agora não funciona. Então, a visão historicista ela tem os seus problemas, as suas lacunas. Tanto que algumas igrejas, na verdade, algumas seitas, aqui vai mais um apologético, algumas seitas, elas têm o livro a visão Apocalipse como historicista e elas afirmam categoricamente que a Igreja Católica de fato, o anticristo, a besta ali é o Papa, a besta que sobe da terra é o Papa, a besta que sobe do mar é o sistema católico. Perceba que é
mas não podemos afirmar. A Bíblia não dá nomes. Sabemos que serão homens. Falso profeta é um homem, sim, e o anticristo também é um homem, sim, lógico, mas não podemos dizer quem que é. Se é muçulmano, se é a igreja católica, se é A ou B, não importa. Deus sabe. Eu não estaria aqui porque eu creio na visão pré-tribulacionista, que a igreja não passará pelo período tribulacional. E a quarta visão, a quarta escola, é a visão futurista, né? Que é o que eu creio, que a grande maioria assembleiana crê, e muitos também pré-tribulacionistas, pré-milenistas, tá? Também nós cremos. O que é a visão futurista? Nós cremos que o livro do Apocalipse ele é dividido da seguinte maneira. Quem quiser anotar, anote aí, porque é de graça essa informação. No capítulo 1, as coisas que vistes. Capítulo 2 e 3, as coisas que brevemente irão acontecer. E capítulo 4 e 5, atemporal, algo lá na sala do trono. Capítulo 6, o capítulo de número 18, grande tribulação. Capítulo 19, bodas do cordeiro. 21, novos céus e nova terra. 22, o fim de tudo, a Nova Jerusalém e por aí vai. Ou seja, o livro do Apocalipse é dividido sobre várias coisas e nós conseguimos encaixar da seguinte maneira. Capítulo 1, as coisas que viste já aconteceram, as coisas que brevemente irão acontecer. Capítulo 2 e 3. Isso já foi, já está concluído, já está feito. 4 e 5 é algo atemporal, é na sala do trono, lá diretamente com Deus. Capítulo 6 ao 18, grande tribulação que ainda virá a acontecer. Capítulo número 19, bodas do cordeiro. Capítulo número 20, nós temos então o estabelecimento do milênio, julgamento das nações e por aí vai. 21, novos céus e nova terra. 22, a consumação de tudo. Eis que a nova Jerusalém vem ataviada dos céus e nós estaremos para sempre com o Senhor. Como disse João, Maranata, ora vem. Então perceba que não é difícil, só tem que saber de fato como é que fica a sequência. Ficou claro aí, meu irmão? E também, embora a gente professa um método, é bom você ter pelo menos um panorama, claro, de tudo um pouquinho, bem fundamentado, bem sistematizado, que eu tenho certeza que no seu e-book tem muito mais conteúdo bem organizadinho, bem escrito, para quem nunca leu, ler aquilo dali e falar, nossa, eu achei que seria mais difícil, mas está bem mastigado. Então você aí que quer o e-book aí, ó, aguarda até o final da live que o Alisson vai falar algo bom para vocês aí, vocês poderem adquirir. E também quando a gente procura saber aquilo que está do outro lado do muro, também se torna a base para você depurar. Só que aí muitas pessoas entendem que não se debate ideias, sim pessoas. Gente, você que está aqui na live, nunca debata pessoas. Debata ideias. Não vai brigar com seu irmão porque ele não professa o mesmo método, conforme nosso irmão Alisson falou aí, de interpretação. Não faça isso. Fale contra aquilo que ele está falando e não contra ele, pelo amor de Deus. E uma outra coisa interessante, fala pra gente algumas razões sobre o arrebatamento pré-tribulacionista. Algumas razões. Eu anotei aqui 10 razões, mas você pode falar 5, 10 razões para o arrebatamento pré-tribulacionista. Bom, Jesus Cristo não nos destinou para a ira futura. Toda vez que a Bíblia fala o dia do Senhor, isso não é arrebatamento. Isso é o dia que Deus virá em juízo sobre a face da terra. Se nós lemos todos os 40 e todos os livros do Antigo Testamento, todos, Gênesis a Malaquias, nós lemos eles. Toda vez que cita o dia do Senhor, é dia de juízo, dia de lamento para Jacó, dia de sofrimento para Israel, enfim. Então, Deus não nos destinou para a ira. Um grande texto que nós usamos é Apocalipse 3:10. Como foste paciente, deixa eu ler esse texto aqui para poder ficar mais claro. Apocalipse 3:10 da igreja de Filadélfia. Jesus diz assim: como guardasse a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de
vir sobre todo mundo. É da hora. A palavra ali é ek. Ek dá a ideia de guardar fora. Pode ser guardar dentro? Pode. Sabe qual que é o problema de guardar dentro? Ou seja, permanecer na terra. Qual é o problema? O problema é, capítulo 6 de Apocalipse, a partir do verso número 9, vai dizer que as almas dos que foram degolados, mortos no período tribulacional, estavam clamando debaixo do trono de Deus, pedindo justiça. Opa! Se as almas estão clamando, morreram os salvos no período tribulacional, é sinal que Deus não guardou. Se Deus não guardou, é porque aqueles que ficaram aqui, de fato, não era a igreja. Mas, se a igreja foi arrancada, Deus preservou fora. Deus tirou ela antes do período tribulacional. Então, perceba que, para poder assimilar alguns pontos, precisamos entender algumas questões. Então, Jesus não nos destinou para a ira, Deus iria nos guardar, iria nos livrar da ira vindoura. Jesus disse, vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Por que eu preciso... Presta atenção nisso aqui. Por que eu precisaria vigiar se eu não saberia nem o dia nem a hora? Pedro vai dizer que Jesus Cristo viria como um ladrão. Tá? Se fosse algo cronológico, vamos dizer assim, o que é cronológico? Se Jesus viesse somente depois de todos os eventos apocalípticos, por que precisaria temer a qualquer momento ele vir? Porque era só esperar os eventos acontecerem. Agora, se ele vem na iminência a qualquer momento, eu tenho que estar preparado agora. Porque pode ser hoje, pode ser no meio dessa live, pode ser depois dessa live. Então, eu preciso ter essa percepção que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Sabendo disso, tendo isso em mente, eu consigo separar o quê? Separar que o Senhor vai guardar a sua igreja, vai guardar o seu povo, vai preservar os seus santos. E isso eu consigo fazer uma distinção entre arrebatamento e segunda vinda. Arrebatamento e segunda vinda. Vamos para um texto, Hebreus, capítulo de número 9, o último versículo. Que diz assim, ó, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados, foi essa primeira vinda, de muitos, para levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que esperam para a sua salvação. Quem espera Jesus Cristo para a salvação? O ímpio ou a igreja? A igreja. Então Jesus Cristo não vem para o ímpio, ele vem para a igreja. Vem somente arrebatar a igreja. Eu quero fazer uma defesa aqui do pré-tribulacionismo, não que precise, mas tem algumas pessoas que são chatas e não conseguem compreender alguma coisa e ficam falando, mas essa ideia de arrebatamento secreto, porque isso não está na Bíblia. A ideia de secreto, amado, é a ideia da iminência. A ideia da iminência. Por que secreto? Porque o mundo não tomará tempo do que irá acontecer, só se dará conta depois que já aconteceu. Então, como está aqui em Hebreus 9, 28, Jesus vem somente para os seus da igreja, aqueles que o aguardam. Logo, ele vem buscar os seus, depois o mundo se dá conta que os santos de Deus foram levados. Aí vai ser tarde demais, aí vem o período já de que nos diz de falsa paz, de um anticristo, domina, e então ele consegue mascarar isso aí de alguma forma, não sabemos como, e aí ele vai levantar isso como Messias judaico e por aí vai, que não é a pergunta que você fez, mas eu estou só trazendo esse adendo aqui para as pessoas poderem ficar com um pouco mais de clareza. Então, alguns pontos sobre diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Eu vou citar mais uma questão aqui. Enquanto eu procuro aqui, Renan, eu queria falar algo aqui para os nossos irmãos que estão nos assistindo aí, sobre uma questão. Muita gente pergunta talvez, mas por que ele de fato, por que estudou escatologia, por que veio a fazer isso? Gente, eu sofri muito, porque eu ficava muito atribulado sobre a questão de as pessoas não sabiam explicar a questão da grande tribulação, não conseguiam explicar
Nada. Eu ficava, mas como é que eu posso ser pré-tribulacionista sem entender? Porque eu preciso entender uma coisa. Eu não sou, como disse o Renan no começo, eu não sou um papagaio. Ah, não, o meu pastor disse, fulano disse, pregador fulano disse, então eu acredito assim. Não, eu quero entender. Eu quero entender. Eu vou estudar, buscar para entender. Como eu não tinha ninguém que pudesse me passar, eu era assembleano, raiz, até hoje sou, mas eu era pós-tribulacionista. O Renan lembra dessa época. Eu era um pós-tribulacionista ferrenho. E eu batia de frente com argumentos teológicos pós-tribulacionismo. Independente, entendeu? Por quê? Porque na minha visão, na minha concepção, o pós era o viés mais lógico. Por causa disso e muitos argumentos. O principal deles era: a igreja primitiva sofreu, nós também temos que sofrer. Mas Jesus vai dizer que nunca houve e jamais haverá tamanha tribulação como essa. Logo, o que a igreja, na visão pós, irá passar, nem os mártires da igreja primitiva passaram. Tão pesado que vai ser a ira de Deus derramada sobre essa terra. Logo, o que eu entendo? Que Jesus não nos destinou para a ira futura. Mas eu quero aqui citar alguns versículos e você anota na sua casa, depois me chama no direct e você vai conseguir compreender um pouquinho mais sobre essa questão. 5 pontos sobre diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Primeiro, arrebatamento. Cristo vem para os seus. João 14, verso de número 13. O que diz lá? Eu vou para o Pai, voltarei e vos levarei de volta comigo. A casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. E Jesus pega e vem, arrebata a sua igreja e leva para a casa do Pai. Esse aqui é a visão do arrebatamento. Segunda vinda. Cristo volta com os seus. 1 Tessalonicenses 3,13. Leia na sua casa depois. E também Apocalipse 19. Depois das bodas do Cordeiro, Jesus Cristo desce com a sua igreja. Segundo versículo sobre arrebatamento. Ele vem nos ares. 1 Tessalonicenses 4,17. Segunda vinda. Ele volta até a terra. Zacarias 14. Terceiro versículo. O arrebatamento. Ele toma para si a sua noiva. 1 Tessalonicenses 4,16 e 17. Terceiro de segunda vinda. Ele vem com a sua noiva. Apocalipse 19. Remoção dos crentes. Arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,17. Manifestação de Cristo. Malaquias 4,2. Segunda vinda. Quinto, para poder fechar, sobre arrebatamento. Somente os seus o veem. Somente os seus o veem. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. E todo olho verá, segunda vinda, Apocalipse 1, 17. Tem números, tá? Eu dou 10 razões, tá? Diferença entre arrebatamento e segunda vinda. Isso está no meu livro, tanto e-book quanto livro físico. Você pode adquirir, novamente frisando, o primeiro link da minha bio vai estar lá. As duas opções, livro e também e-book, para você poder adquirir, já começar a estudar hoje, ou pedir ele físico e esperar chegar na tua casa. Ou adquirir os dois, né? E dar lugar na terra. Eita glória! Não vacile nesse momento. E aí, o pessoal que está aí assistindo, os que vão assistir, já viu que cada tópico tem os seus fundamentos. Não tem como ele falar tudo, gente, porque senão vai esgotar o tempo. Meu Deus! Mas tudo isso está dentro do e-book que ele produziu, que vai abençoar a sua vida. E como o tempo não nos espera, tem aquela questão da quantidade de tempo aqui, eu vou selecionar mais algumas perguntas aqui para poder apresentar as pepitas de ouro, a promoção que o Aleph preparou para essa live aqui. O Tribunal de Cristo, Aleph. Eita glória! Que é forte, a pessoa, quando escuta a respeito do tribunal, né, a gente já pensa julgamento. Vai acontecer algo ruim nesse momento, porque diante de um tribunal, será que vai sair alguma coisa boa? E no Tribunal de Cristo? Vai sair alguma coisa boa dele? Como é que vai ser isso aí? Meu amigo, o Tribunal de Cristo é a redenção, é um dos momentos mais gloriosos. Eu particularmente, eu anseio grandiosamente por esse dia, tá? Perceba que, vamos lá, eu vou ter que dar aqui
o cronograma para as pessoas poderem entender essa visão, tá? Anote aí na sua casa que isso aqui é de graça. Arrebatamento da igreja. No céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Na terra, grande tribulação. Após as bodas do Cordeiro, Jesus Cristo desce na terra. Ele descendo na terra, vem a batalha do Armagedon, tá? Depois da batalha do Armagedon, estabelece o período do milênio. Acabando-se o milênio, vem a batalha de Gog e Magog. Depois da batalha de Gog e Magog, vem o juízo do trono branco, tá? Depois do juízo do trono branco, vem novos céus e nova terra. Entendeu? É assim a cronologia. Mas a tua pergunta é sobre o tribunal de Cristo. A igreja foi arrebatada. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Subindo aos céus, chegando lá, tem uma palavra chamada tribunal. A palavra tribunal significa bema. Bema é uma elevação onde os vencedores dos Jogos Olímpicos eram colocados para receber os seus lauréus, troféus, medalhas e por aí vai. Nisto, a mesma palavra tribunal, bema, também é utilizada lá em alguns textos bíblicos, que não cabe citar aqui agora, são 3 textos que falam sobre isso. Depois, se eu lembrar, eu vou falando aqui, mas você pode me chamar no direct que eu te respondo. A palavra tribunal, então, Jesus vai dar e galardoar aquilo que fizemos para ele na terra. E Paulo vai enfatizar essa questão e vai dizer assim, ó, presta atenção nisso. Você que pensa que é só ser crente e buscar ser salvo, acho que é só isso. Eu vou te explicar que é um pouquinho mais. Paulo vai dizer que uns apresentarão para Cristo obras, ouro, prata e pedras preciosas. E outros, palha, madeira e feno. E o texto vai dizer, e essas obras serão apresentadas diante do fogo, serão provadas pelo fogo. Quem que é o fogo? Jesus. Os olhos são como chama de fogo. Ele irá provar essas obras. Porém, Paulo diz assim, todas as obras serão provadas pelo fogo, e mesmo sendo detrimentadas, destruídas, esse mesmo será salvo, porém não terá galardão. Então perceba, o ouro, a grande pergunta é a seguinte, o ouro, ele passando pelo fogo, ele não entra em detrimentação, mas ele fica purificado. A prata, passada pelo fogo, ela não entra em detrimentação, mas ela fica moldável. As pedras preciosas, passada pelo fogo, ela não é destruída, mas ela fica brilhosa e reluzente. Mas palha, madeira e feno, ao tocar no fogo, são destruídas na hora. Agora eu vou explicar rapidamente sobre isso. Ouro fala das pessoas que pregam o evangelho, que evangelizam, que ganham almas, que cuidam da igreja. Aqueles que fazem a obra de Cristo, que vão à frente, se dedicam à obra, ao ministério. A prata fala sempre de serviço, de redenção. É aqueles que evangelizam, aqueles que visitam, aqueles que intercedem, aqueles que clamam. E pedras preciosas são aqueles que muitas vezes não são notados, aqueles que não aparecem nos banners, é aqueles que não são muitas vezes vistos, mas está lá orando, está clamando, está intercedendo, está limpando a igreja, está trazendo uma água para o pastor, para o pregador, está sempre buscando conhecer, ajudar, coloca a cruz do outro debaixo do seu ombro e carrega. Estes aí são ouro, prata e pedras preciosas. Mas quem é madeira? Madeira é aquela pessoa que é dura, tem um coração duro, ela se converte, mas na última hora, Deus, pela sua misericórdia, o salva e ele é arrebatado e ele não apresentará obra nenhuma diante de Deus, porque o coração dele ainda não estava totalmente liberto. Feno e palha são pessoas inconstantes. O feno é o que sobra, é a rapa da madeira mesmo, entendeu? Mas a palha, ela é inconstante. Uma hora ele está fervoroso, uma hora ele está frio. Uma hora ele está bem com Deus, outra hora ele está cabisbaixo. Logo, a gente entende que palha, madeira e feno é aquela pessoa que, quando for provada por Cristo, o que ele fez para Cristo na terra, será destruído na hora as suas obras diante de Deus. Porém, o mesmo, como disse Paulo, será salvo, mas não terá nenhum galardão. Mas outra pergunta que pode surgir no decorrer disso, quais serão estes galardões? Na Bíblia vai falar sobre algumas coisas, não vai especificar exatamente quais serão esses galardões, mas ele dará
algumas pistas. Paulo vai dizer a coroa da justiça, a coroa de glória, a coroa irrepreensível. Então nós temos uma ideia de que os galardões serão coroas. Os galardões serão coroas. Coroa de justiça, coroa de glória, coroa incorruptível. Claro que pode ter mais algumas coisas, a Bíblia não nos dá uma resposta precisa, mas nós queremos que serão coroas, que serão galardoadas sobre nós. E pense, além de receber coroas do próprio Deus, ainda seremos recompensados pelo que fizemos para eles aqui na terra. Por isso, vai um adendo. Não foi a pergunta, mas vai um adendo para complementar isso aqui. Muitos terão vestes brancas, estarão salvos. Outros terão vestes resplandecentes. Fica aqui a tua dúvida, mas o que é isso? No meu livro eu respondo. É extraordinário. Jesus disse, os justos terão as vestes como o fulgor do sol. Daniel vai dizer o fulgor das estrelas. Já viu uma estrela como brilha? Está a bilhões de quilômetros de nós. Um sol ao meio-dia, como ele brilha, Jesus disse que o nosso brilho glorioso será muito maior do que isto. Eu explico isso no meu livro, é extraordinário. Então você que está ouvindo aí, já viu, né? Não é só aceitar Jesus, ir para a igreja, ir nos dias de culto, tá bom? Não é só isso, não. Tem que pregar, tem que evangelizar, tem que colaborar para o melhor andamento da obra, viver em comunhão com os irmãos, entendeu? E tem muito mais coisa aí, tá com muito mais detalhe no livro. O Cláudia, pode deixar que a live vai ficar salva, tá bom? Gustavo, seja bem-vindo. Brena, seja bem-vindo. Olha, esse Radassa Viagens aí é o mestre Kleber. O homem tá na área. O Kleber, ó, o mestre, isso aí tem de Deus, hein? Isso aí nem Salomão em toda a sua glória sabia tanto hebraico como esse homem aí. Rapaz, isso aí pisou na Terra Santa, né? Esse aí é mestre, é mestre. Água da fonte. Algo também que gera aí muita dúvida é a questão dos selos. Lá no livro de Apocalipse fala a respeito dos 7 selos de uma forma panorâmica. Como é que vai ser isso aí? É selo literal, não é literal? Vai ser algo ruim? Vai ser algo bom? Como é que funciona aí esse sistema dos selos aí? Renan, no capítulo de número 6 do livro do Apocalipse, vai começar a citar os selos ali, né? João chora porque não há ninguém digno de tomar o livro da mão daquele que está sobre o trono, que sabemos que é Deus, e desatar os 7 selos. Os selos ali são a ira de Deus, a ira do Cordeiro derramada sobre a face da terra. Ali não tem como alegorizar. Ali, de fato, ali, de fato vai acontecer. Tem gente que pensa que ali é a ira do anticristo. Tem gente que pensa que o período tribulacional é a ira do anticristo contra a humanidade. Não tem sentido, ele já é um condenado. Ele só vai vir cumprir o papel de Satanás, entendeu? Mas ali a ira de Deus é o completo despejar da ira de Deus derramada sobre a face da terra. Ali, meu irmão, ali começa a apertar o negócio. Como eu disse, capítulo 6, capítulo de número 18 de Apocalipse é o período tribulacional. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, falso profeta, o anticristo, a falsa Babilônia, a Babilônia política, a Babilônia idólatra, enfim, todo esse panteão demoníaco e destruição que será lançado sobre a face da terra mostra ainda mais que a igreja não estará. E um ponto importante, não sei se você iria perguntar isso, mas eu já vou colocar isso já na mesa. Capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, o texto vai dizer assim: o Espírito Santo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Até o capítulo número 3, isso é evidente. 4 e 5 não tem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 não tem. No 13, diz bem assim, ó: quem tem ouvidos ouça, ponto. Quem tem ouvidos ouça, ponto. Não tem igrejas, não tem a palavra eclésia no período tribulacional. E só volta a ter conotação, não é ainda o mesmo nome, mas vem dizer noiva, esposa, lá em Apocalipse 19. Então, já dá mais um panorama aí sobre essa questão aí, tá? É bem interessante. Novamente, isso eu friso também no meu livro sobre essa questão
da igreja não ser encontrada desde o capítulo número 4 até o capítulo número 18 no livro do Apocalipse. Então, mostrando mais um ponto que a igreja não está no período tribulacional. Então, você que leu o Apocalipse, vocês aí que já leram e não acharam o nome igreja a partir do versículo do capítulo que o nosso irmão Alex falou, tem aí, já sabe o porquê, né? E com certeza tem muito mais detalhe aí no e-book dele, porque a palavra igreja não aparece a partir do capítulo que ele mencionou. Não vou falar porque você tem que dar anotado aí, você tem que ficar afiado. As duas testemunhas, eu vejo assim, muitas pessoas até se mordendo, vai ser Moisés e Elias, vai ser Elias e Enoque, vai ser Moisés e Enoque. Como é que a gente... Eu não sei, você é o homem da escatologia aí, eu sou apenas um menino. Mas como é que a isso, Varão? Como é que a gente se situa melhor a respeito nessa questão aí? A gente pode afirmar com precisão, ou a gente conjectura, a gente une os fatos? Como é que a gente se situa nessa questão aí das duas testemunhas? Aprendemos que onde a Bíblia não tem voz, nós não devemos ter vez. Onde a Bíblia se cala, eu não devo falar nada. A Bíblia não diz quem que são as duas testemunhas, né? Só dá a ideia de que de fato são judeus. São dois ramos de oliveiras. No Antigo Testamento fala de Zorobabel e de Josué, filho de Josadaque, um tição tirado do fogo. Aquelas são as duas oliveiras, no contexto de Zacarias. Mas aqui no Novo Testamento, claro, no período apocalíptico ali, não vai citar nomes, tá? Tem gente que pensa, é Moisés, porque ele faz as águas transformarem em sangue no livro do Êxodo. E ali também ele faz isso. Elias também pode ser Elias, porque Elias faz parar de chover, né? Faz fogo cair do céu. Pode ser o irmão Nicolas, Deus abençoe, meu querido. Vamos lá. Primeiro, os sinais não são de Moisés e Elias, os sinais é de Deus. Deus dá o sinal para quem ele quer. Logo, ele pode levantar qualquer um e dar os sinais, porque é Deus que faz, não é o homem. Segundo, Moisés está morto. Morto. Moisés não ressuscitou, não há hipótese nenhuma dele estar vivo, tá? Ele morreu. O último versículo de Deuteronômio, capítulo número 32, vai falar: meu servo Moisés morreu. Deus começa o livro de Josué falando: meu servo Moisés está morto. Morto. Algumas seitas, como a Adventista do Sétimo Dia, vai dizer que Moisés foi ressuscitado. Não faz sentido. Jesus é as primícias dos que dormem. O que é isso? As primícias do que dormem, sendo que outros ressuscitaram antes dele. E Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Aqueles que ressuscitaram antes, ressuscitaram e morreram de volta. Jesus ressuscitou, é as primícias e nunca mais morreu. Vive para todo sempre, está vivo agora no nosso meio. Então, as duas testemunhas, o texto não nos dá. O texto não nos dá enfaticamente quem é. Tá? São, se não me engano, são 3 coisas no livro do Apocalipse que a gente não pode afirmar de forma nenhuma. Primeiro, quem são as duas testemunhas. Segundo, o que é falado nos trovões. João, os trovões falam e João quer anotar, o anjo fala: não, sela isso, porque isso é confidencial. E tem o terceiro, que de fato não vou me recordar agora qual o terceiro sinal ali que não é nos dado. Lembrei. Tem as duas testemunhas, os trovões e também quem é o anticristo, né? Quem de fato que é a pessoa do anticristo ali. Então a gente não pode ter voz quando a Bíblia se cala, meu irmão. A gente não faz teologia no si, no talvez, eu acho. Não, não faz teologia assim. Não trabalhamos com teologia assim. Mas tem muitos especuladores aí que dão nomes, afirmam categoricamente. Eu sou mais pé no chão, não trabalho com esse tipo de metodologia. Você que está na live, gente, você que vai assistir depois, essa resposta já tem que fazer você adquirir esse e-book. Sabe por quê? Porque uma boa teologia,
ela não é feita no silêncio. Nosso irmão Alf falou, eu vou repetir. Quando a Bíblia se cala, a gente se cala. Isso já traz credibilidade, mais ainda, para o conteúdo do Tenebook dele. Enquanto muito conjectura, não, vai ser isso, vai ser aquilo outro, vai ser aquilo tal. O nosso irmão simplesmente disse, quando a Bíblia se cala, eu me calo. Por quê? Não estamos aqui para fazer teologia no silêncio das Escrituras. Exato. Quando a Bíblia fala, a gente reproduz. Se a Bíblia não fala, a gente não fala, de ponto final. Então, pelo amor de Deus, adquira esse e-book. Olha só essa pergunta agora e a gente já vai encaminhando para o final, porque daqui a pouco já vai bater o cronômetro aí. O Espírito Santo estará na Terra depois quando a igreja for arrebatada? Alguns dizem que não vai estar, outros dizem que vão estar. Como é que a gente vê isso aí? Explica para a gente aí, porque isso aqui vai dar um choque aí na cabeça de quem está ouvindo. Tem muitas opiniões, muitas brigas a respeito desse assunto aí, mas você agora, nesse momento, vai fazer a gente se situar melhor nessa questão aí. Bom, precisamos salientar uma coisa. Quem que é o Espírito Santo? Atos 5, Pedro diz para Ananias e Zafira, ele é Deus. Se ele é Deus, ele tem os atributos de Deus. E quais são os atributos de Deus? Incomparáveis. Onisciência, onipotência e onipresença. Se ele é Deus, ele está em todo lugar, a qualquer momento, a qualquer hora. Como é que ele pode sair da terra, sendo que ele é Deus? Ele é onipresente. Então, de forma alguma, ele sairá da terra. Tá? Respondendo a tua pergunta, não. O Espírito Santo dele não sai da terra. O que vai acontecer é a atuação dele, restringindo o mal, como ele faz através da igreja, isso não acontecerá. Como tornará a ser? Tornará a ser como no período veterotestamentário, que ele vinha em porções para ajudar aqueles ali para uma determinada situação. Haverá, isso é algo concomitante para a salvação no período tribulacional. Se o Espírito Santo sai, vamos lá, se o Espírito Santo sai da terra, como é que vai haver salvação no período tribulacional? As pessoas só são convencidas do juízo, do pecado, da justiça através do Espírito Santo. Se ele não estiver aqui, como haverá salvação em Apocalipse 6 das almas dos que estão degolados no período tribulacional? É incongruente. Então precisamos entender que o Espírito Santo ele não vai sair da terra. A ação dele, como está lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo número 2, agora tem um que o detém. O que detém é o Espírito Santo através da igreja. A sua ação detentora está ali. Quando a igreja for tirada, a ação dele de deter o mal e o anticristo e tudo mais, isso sairá. E vai vir as catástrofes e a grande tribulação sobre a face da terra. Então, o Espírito Santo ele não sai da terra, porque ele é onisciente, ele é Deus. Então, mais uma vez, ressaltando sobre a sua resposta. Você que está assistindo, que vai assistir, o Espírito Santo estará na terra. Até porque ele é Deus, ele está em todos os lugares. Então, se alguém falar, o Espírito Santo não vai estar, o Espírito Santo vai fazer isso, vai fazer aquilo, cuidado com o que você esteja ouvindo. Exato. Preste atenção nas pessoas que fundamentam os argumentos. Não faça teologia no silêncio das Escrituras. E esse assunto, como todos os tópicos que tem no e-book aí, nosso irmão Aleph, está fundamentado, sistematizado. E até para a gente, assim, como eu disse para ele, eu sou um menino nesse assunto. Para mim que não sei nada, se eu pegar e ler, vai ficar, mamão com açúcar, de se aprofundar nesse assunto aí tão especial. Pode falar. Ô, Renan, quando eu tive a ideia de escrever esse livro, é importante eu falar isso para os irmãos, justamente para poder sanar uma dor. Uma dor. Qual a dor? De as pessoas poderem entender, de fato, como que é a escatologia bíblica, como que é a esperança da igreja no futuro. Como eu disse, eu era, para quem talvez não estava na live, no começo, eu era pós-tribulacionista, vim para o mid ou meso,
e depois, agora, sou pré-tribulacionista convicto. Não de agora, já faz um tempo. Mas o ponto é o seguinte, eu mergulhei, eu nadei em todos os campos teológicos no quesito escatologia. Pude entender todo isso daí, todos os campos, todas as semânticas sobre isso, e pude ver que algumas delas têm muitos pontos muito fortes, mas elas têm muitas lacunas que deixam discrepâncias. Né? O pós-tribulacionismo mesmo tem pontos muito fortes. Contudo, deixa algumas lacunas, e essas lacunas me deixavam preocupado. E aí vim para o MID, que o MID crê que a igreja será arrebatada no meio. Quando começar a apertar a perseguição contra a igreja é tomada. Aí tem a visão parcial também, que é a menos conhecida. A visão parcial é a seguinte: a visão parcial é muito incongruente, não encontra consistência bíblica e muito menos embasamento teológico. A visão parcial é a seguinte: metade da igreja será tomada e se a segunda metade ficará para repescagem, para ver se vai ser salva mesmo. Essa não encontra guarida nenhuma. E a visão pré-tribulacionista é a visão que mais traz sentido a duas questões. Na visão pós, Jesus vem, arrebata a sua igreja nas nuvens e já volta para a terra. É o efeito ioiô que a gente fala. Vem, arrebata e já traz de volta para a terra para poder estabelecer o milênio. Mas qual é o problema? Em números. Onde fica o tribunal de Cristo? Onde ficam as bodas do Cordeiro nessa visão? Terceiro, Jesus disse que nos levaria para o céu, para a casa do Pai, João 14. Cadê o céu, sendo arrebatado nas nuvens e desce para a terra de volta? O MID, também onde será esses eventos, sendo que dar-se a ideia que a igreja estará no céu, período de 7 anos, na terra. No céu não tem tempo, é o Kairos. É um tempo indeterminado por Deus. Para nós lá será como se fosse meia hora, talvez, vamos dizer assim, um dia. E aqui na terra, 7 anos de grande tribulação. A igreja estará gozando no céu e aqui na terra será o período tribulacional. Então lá tem essa perspectiva diferente. Então, na visão pré, traz esses dois panoramas. Outro ponto, né, Mateus 24. Tem 3 visões, para você ver como não é tão simples assim entender a escatologia. Mateus 24 é tão amplo que no pré-tribulacionismo tem 3 visões sobre isso. Tem a primeira visão, que é a qual eu defendo, onde eu não vejo a igreja em nenhum versículo do capítulo 24 de Mateus. Eu não vejo nenhum versículo que cita a igreja, ou seja, eu não vejo a igreja ali. Já a segunda escola pré-tribulacionista que vê esse capítulo 24 de Mateus, vê a igreja somente do 4 ao 8, no princípio das dores, vê a igreja ali. E já outra escola já vê do versículo de número 15 até o versículo de número 31. Então perceba que há 3 visões pré-tribulacionistas só no capítulo 24. Eu não consigo enxergar a igreja no capítulo número 24. Jesus fala de 2 coisas. Primeiro, que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no Shabat. Quem que guarda o sábado? Quem que guarda o sábado? Os judeus. Quem foi que fez as perguntas? Os judeus. Os discípulos fizeram a pergunta para Jesus. A pergunta é tripartida. Mestre, quando acontecerá essas coisas? Quais são os sinais da sua vinda? E qual é o sinal do fim dos tempos? Faz 3 perguntas. Jesus responde as perguntas tripartidas dos clientes. Meu Deus, falando de venda aqui já. Ele responde a pergunta tripartida dos discípulos no capítulo 24 inteiro de Mateus. E ele não dá ideia. Nós não vemos conotação ali para ser a igreja. Sim, Israel. Jesus tratando com Israel. Depois do arrebatamento, o período tribulacional é para provar Israel e os gentios. Depois Cristo vem para redimir e pisar no Monte das Oliveiras, onde Zacarias capítulo 9, Zacarias capítulo número 14, eles perguntarão: o que é essas marcas em suas mãos? E ele dirá: essa marca fizeram os meus irmãos, a hora que eu vim a outra vez com eles. E eles, então, o texto diz: descerá um batismo de súplicas sobre eles. E eles dirão, como Jesus disse lá em Lucas: Israel será pisada até que se cumpra o período dos gentios. Esse período se cumprirá na vinda do Senhor para redimir Israel na batalha de Gog e Magog. Que não é a pergunta que agora, que é outro assunto para outro tema aí, porque essa aí é pano para manga. Então,
Muito conteúdo foi falado nessa live. Mas aí, para quem está aqui até agora, para quem Renan, vai assistir a live por completo, me como é que as fizeram, pessoas me, me, adquirem fi- aí o... me fizeram aqui algumas perguntas. Dá tempo de responder, eu acho, né? Bom, aqui vai bater, acho que vai bater 1 hora. Não sei como é que tá Eu acho que a situação aí. eu acho que agora tá 1h20, eu acho agora. Vamos mais uns 5 minutinhos e fechamos daí. Ah, então, beleza. Então responde aí para deixar as Era aqui uma pessoas... pergunta para mim assim, ó. Como dividir o livro do Apocalipse? Eu acho que eu já respondi lá no começo, mas eu vou reforçar aqui de volta. Capítulo de número 1, as coisas que vistes, as coisas que brevemente irão acontecer, capítulo 2 e 3. Capítulo 4 e 5, período atemporal na sala do trono. Capítulo 6 ao 18, período tribulacional. Capítulo 19, bodas do Cordeiro, vinda de Cristo para a terra. Capítulo número 20, tribunal de Cristo, perdão, trono, milênio e juízo trono branco. Capítulo número 19, novos céus e nova terra. E 22, o selamento de tudo e a redenção da humanidade. Então é assim que se divide o livro do Apocalipse. E outra pergunta que fizeram aqui, quais são as escolas de interpretação, tanto do livro do Apocalipse quanto também do sobre o arrebatamento? Eu já respondi aqui no decorrer da live, mas eu vou reforçar aqui rapidamente para ti em 30 segundos. Sobre o arrebatamento, há 4 escolas: parcial, mid ou meso, pós-tribulacionista e pré-tribulacionista. Sobre o livro do Apocalipse, 4 escolas que estudam e defendem as suas teses: o exame idealista, preterista, historicista e futurista. Esses são os 4 tópicos, escolas escatológicas e 4 escolas do livro do Apocalipse. Outra pergunta que fizeram aqui, dizendo: todo olho verá. Não seria neste momento que ele retorna? Não. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda é outra, tá? Isso é uma distinção que a gente faz muito clara, está muito clara nas escrituras, tá? Arrebatamento é quando Jesus Cristo vem arrebatar a sua igreja, levar a sua igreja. Todo olho verá é quando ele vem para reger a terra com vara de ferro, estabelecer o período do milênio. Então, precisa-se precisa-se ter a questão de a igreja será estabelecida, estará reinando com Cristo no milênio. E para que isso aconteça, ela tem que ser arrebatada, ser galardoada, tem que ser colocada as coroas sobre a sua cabeça. Como eu disse, pode ser um dos galardões, pode ser que tenha mais, mas um deles, com certeza, são as coroas. Tá? Não sei se o Renan vai perguntar quem que são os 24 anciãos. Eles estavam no seu escopo aí de perguntas, mas se tiver, pergunte aí. Eu tiver mais alguma coisa, já coloca também que eu já respondo. Exatamente essa pergunta. Só pulei ela por causa do negócio da questão do tempo. Não estava muito ciente que a questão tinha aumentado. Mas e aí, os 24 anciões? Fala pra gente, dá um panorama aí, porque eu vejo aí também que muitas pessoas ficam perguntando aí para as pessoas também que estudam escatologia a respeito disso aí. Tem muita pessoa que tem dúvida. 24, os 24 anciãos têm 3 visões que as pessoas têm sobre esse tema. Tá? Primeira visão, são 24 sacerdotes, segundo o livro de 1 Crônicas, capítulo número 24 e 25, onde Davi divide os sacerdotes em turnos. E ele dá 12 turnos para um, 12 turnos para outro, totalizando 24 turnos de sacerdotes. Alguns creem assim. Segundo a visão, crê que são 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel, totalizando 24 também. E a terceira escola entende, que é a que eu acredito e professo, ali trata-se da igreja. Tá? Por que trata-se da igreja? Bom, como eles estão vestidos? De vestes brancas e limpas. Mas perceba um texto aqui, Apocalipse, capítulo de número 6. Apocalipse 6. Se tiver Bíblia aí, quiser abrir, vai ser uma bênção. Apocalipse, peraí, deixa eu achar aqui.
Apocalipse 5, do 8 ao 12. Apocalipse 5, versículo 8. Diz assim, ó. E havendo tomado o livro, os quatro animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Presta atenção. Tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: dignos é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto. Presta atenção nessa parte agora. E com teu sangue nos compraste para Deus, toda tribo, língua, povo e nação. Verso 10. E para o nosso Deus nos fizeste reis, sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Para quem Jesus prometeu que reinaríamos sobre a terra? Para a igreja. Segundo, quem foi comprado com sangue? A igreja. Não foi anjo. Anjo não foi comprado por sangue. Anjo não vai reinar sobre a terra. Isso é para a igreja. Segundo, a palavra ancião ali vem do grego presbítero. Logo, quem é presbítero na igreja? Onde tem a ideia de presbítero? É na igreja. Logo, nós entendemos que os 24 anciãos são a igreja. Não posso afirmar? Não, não posso. Mas eu trago uma luz com algumas deixas que o texto nos dá. Fica a tua interpretação. No meu livro, eu trato sobre isso, deixo um pouco mais amplo, tá? Cito mais algumas coisas, mas para você poder ter uma ideia mais clara, os 24 anciãos é um assunto extraordinário e eu acredito piamente que é a igreja. Não posso afirmar, mas acredito piamente que é a igreja. Eu acredito piamente, quando acabar essa live, vai ter pessoas aí no seu direct falando: eu quero mais conteúdo como esse. Glória a Deus por isso. Aí que eu já vou adquirir. Vai ter mais alguma coisa para você pontuar? Renan, outra pergunta que fizeram para mim aqui explique o arrebatamento secreto. Vamos lá, vamos tentar explicar. Como eu disse, não é a ideia de secreto, mas sim de iminência, tá? E quando a gente fala sobre isto, não é que é secreto, mas é que é iminente. Então, pode ser a qualquer momento, é algo que vai pegar muitos desprevenidos. E quando a gente fala sobre isto, temos que distinguir sobre a ideia de secreto, iminência e por aí vai. Sabendo disto, vamos lá, então vamos separar. Ele vai ser secreto para quem está lá fora. Vamos lá. Jesus, ele ressuscitou, correto? O texto diz que ele ficou 40 dias sobre a terra, certo? Quem que viu Jesus, senão seus discípulos? Os demais tomaram conta que ele estava ali? Não se davam conta. Isso quer dizer o quê? Que os justos serão arrebatados. Só irão dar-se conta depois que não começar o burburinho. Como estava lá em Atos, capítulo número 4, se eu não me engano, Pedro e João testificando de Cristo. O que fizeram? Sacerdotes, um sacerdote prendeu ele e disseram: eu vos proíbo de dizer isto sobre esse homem. Então, perceba que há conexões sobre essa questão. Será secreto para o mundo que não espera, segundo Hebreus 9, 28. Mas para quem espera, não será secreto. Nós estamos aguardando, Senhor. Nós estamos aguardando. Então, a ideia de secreto é secreto para o ímpio. Para o justo que está esperando, não é secreto. Nós aguardamos a cada dia, cada hora, cada momento, a vinda e a redenção dos santos de Deus. Né? Esse momento será extraordinário. Manda mais, Renan. Sei que tem alguma pérola aí colocada na sua manga. Então vamos aqui. Tem uma outra aqui. Como a gente falou a respeito ali do tribunal, né? Você nos explicou que o tribunal de Cristo é para recompensar. Então, o trono branco vai ser o quê? O juízo do trono branco? O trono branco é o juízo das nações. Todo aquele que não for Apocalipse 20, todo aquele que não for achado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Este é o dano da segunda morte.
Daniel, capítulo de número 12, 11, 12, vai dizer que felizes aqueles que estarão na primeira ressurreição, que é dos justos, que é o arrebatamento da igreja. Na segunda, será para a condenação eterna. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Presta atenção nisso. O texto diz que nós seremos arrebatados. O Senhor estará nos ares, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ao encontro com o Senhor nos ares. Depois nós, como disse Paulo, na sua época acreditava que era para o tempo dele. Nós seremos arrebatados. Teremos o corpo glorificado, 1 Coríntios capítulo 15, a partir dos 50. Corpo glorificado que teremos com o Senhor nos ares, teremos para sempre com ele. Seremos para o tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, para ser galardoado e gozar das bodas do Senhor. Aí, essa é a primeira ressurreição. Corpo glorificado, os benefícios do tribunal de Cristo, que eu já mencionei, as bodas do Cordeiro para deleitar-se com o Senhor. Aí, a segunda ressurreição é para a condenação eterna. Aí serão levantados, pense, será um mar de gente. Já em Apocalipse 16, 17, já foi inaugurado o lago de fogo, com a besta e o falso profeta. Apocalipse 20, Satanás foi lançado depois da batalha de Gog e Magog. Então os três já estão lá. E os ímpios que pereceram no período da batalha de Gog e Magog também caiu fogo do céu e destruiu eles. Também estarão no lago de fogo. Mas no trono branco, todos os ímpios de todas as eras, aqueles que estão no inferno, já em tormentos de tempos, aqueles que morreram no período tribulacional impiamente, aqueles que morreram no período de Gog e Magog, eles serão ressuscitados, os seus corpos ressuscitados, para ser lançados agora, corpo e alma. Por enquanto, é só a alma em tormento. Mas no juízo do trono branco será o corpo e a alma lançado no lago de fogo. E ali será atormentado pelos séculos dos séculos dos séculos. Como diz o texto. Meu irmão, conselho para quem vai ver, está vendo essa live. Não brinque com a sua salvação. Não estou aqui colocando medo em ninguém. Estou dizendo para você, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quem pregou mais sobre inferno foi Jesus. Quem falou mais sobre inferno, sobre arrependimento foi Jesus. Quem nos mostra a redenção é Jesus. Quem nos aponta as consequências de não seguir ele e ir para o tormento eterno também é Jesus. Tenha isto em mente, que Jesus é amor, é maravilhoso, é esplêndido. Contudo, é aquele que hoje é o teu advogado te defendendo diante de Deus. Porém, será o teu juiz naquele dia. E ali, meu querido, não terá segunda chance. Não terá segunda chance. Então, vigie, cuide da sua alma, cuide da sua salvação. E é isso aí, Renan. O bom da exposição é isso, que às vezes a pessoa pode confundir o tribunal de Cristo, o trono branco, falar, não, tudo é trono, tudo é tribunal, e aí, não, eu quero estar, às vezes a pessoa é crente, mas não tem muita noção, fala, não, eu quero estar também, quero participar, mas o trono branco não é para a igreja. Exato. O trono branco são para os ímpios, para aqueles que brincam. E uma outra observação, ali acabará a misericórdia. Então, só frisando aí que o nosso irmão falou, não brinca com a sua salvação. Hoje, Jesus é o seu advogado. Hoje ele intercede por ti. Hoje ele compra a sua briga. Mas naquele dia, vamos parafrasear, ele vai falar, eu te avisei. Você sabia. Agora, você me fez respeitar a sua opinião. Você não queria me servir, você não queria fazer o que eu mandei você fazer. Agora, respeite a minha. Agora, a minha decisão é te condenar por conta das suas próprias atitudes. Então, não brinque de forma alguma com a sua salvação, porque isso é muito sério. E Deus não está brincando de ser Deus. E o nosso adversário também não está brincando de ser o nosso adversário. Então, vigie todo o tempo da sua vida. Então, aqui eu já encerrei minhas perguntas. Então, para a pessoa aí adquirir o e-book, como é que faz?
tem um suporte, tem um grupo de aluno? E por que as pessoas aí devem adquirir esse e-book? Uma pergunta, ela já tem a resposta, porque tem muito conteúdo. Mas tem mais alguma coisinha aí para motivar as pessoas a estar adquirindo esse e-book hoje, com um preço aí especial que você preparou aí para o pessoal aí? Meus irmãos, vocês viram que nessa live eu procurei ser bem sucinto em tudo que eu falei sobre escatologia bíblica. Essa live vai ficar salva. Você que quiser ver depois sobre isto, fique à vontade. Será uma bênção, recurso para você poder estudar. A escatologia bíblica é muito ampla. Infelizmente é muito vaga a informação sobre esse assunto tão pertinente que é a redenção da igreja. Infelizmente as pessoas elas não leem Apocalipse por não entender, por não há quem explique. E terceiro, não há quem busque entender. Então, quem de fato deseja compreender mais, não somente Apocalipse, mas sobre o arrebatamento, estar pronto a entender essas questões, eu fiz um livro justamente para isso, para sanar as dores, para tirar aquelas dúvidas que as pessoas têm. Eu recebi um feedback esses dias de alguém que comprou meu livro e está lendo, né? Ela disse para mim assim, uma das coisas que mais marcou para mim no livro do irmão é que parece que é o irmão ensinando para mim aquele tema. Parece isso para mim, poxa, foi um divisor de águas, porque foi esse o intuito. Tudo que eu absorvi, tudo que eu investi em conteúdo, em conhecimento para isto, eu falei, eu vou passar de uma forma que qualquer pessoa consiga compreender. Ela vai entender o que é as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, arrebatamento, segunda vinda, todos os pontos que envolvem esta área. O que de fato é a escatologia? Ela está na Bíblia? Não está? Enfim, procurei trazer de uma forma que qualquer um pudesse compreender. Sendo teólogo ou não, sendo mestre ou não, sendo leigo ou não, essa pessoa irá compreender. Então eu busquei passar todas essas ferramentas e ajudar as pessoas a compreender através desse livro bastante sintetizado. E hoje eu tenho ele em duas versões. Tenho ele físico. No primeiro link da minha bio no Instagram, você clica ali, vai ter a opção livro físico, você clica, pode estar adquirindo por lá. E tem a versão e-book, onde você clica, adquire, já baixa e tem ele na palma da sua mão para você poder utilizar aí no exato momento, a hora que quiser e quantas vezes você quiser rabiscar e ver, imprimir, fazer o que você achar melhor. Essas duas versões. Para quem ficou nesta live, para quem assistiu a live, para quem vai assistir a live, tá? Me chama no direct, escrevendo eu quero o livro de escatologia. Grande Igor Reis, isso aí é um fenômeno. Quem desejar o meu livro de escatologia, tanto o livro físico quanto o e-book, me chama no direct dizendo eu quero. Comente eu quero no meu direct, que eu irei passar para ti o link promocional com 15% de desconto no meu livro. Gente, são 126 páginas de puro conteúdo massivo, teológico e bíblico sobre esse assunto tão pertinente, tá? Foi aí alguns anos de estudo. Como disse, eu vaguei sobre todas as escolas teológicas no quesito escatologia para poder compreender e passar de uma forma simples e didática, como se um pai colocasse o filho no colo e falasse, meu filho está aqui, é assim que funciona. Eu diria que o meu livro é uma parábola. Quem acha que pensa que parábola é uma fantasia, não entende o que significa a palavra parábola, que vem no grego parabolé, que significa colocar ao lado e explicar de uma forma simples. Então eu busquei fazer isto, justamente isso, ajudar aqueles que têm o intuito de compreender um pouco mais sobre a doutrina do fim dos tempos. Então, você que tem interesse, clica no meu direct, me chama no direct, escreve lá, eu quero, eu te mandarei o link dos dois, com valores promocionais, para você poder ser abençoado. Físico, chegar na sua casa e o e-book você baixar e poder estudar no primeiro dia. É bênção de Deus. E só para frisar aí, um bom ensinador, um bom teólogo, ele consegue produzir um conteúdo que o analfabeto entende, o semi-analfabeto entende, o bacharel entende, o mestre entende e o doutor entende. E esse conteúdo está nesse e-book que nosso irmão Alisson falou aí. Então,
Não deixa entrar na sua mente, eu não vou conseguir. Não, isso aí já caiu já. Isso aí não vai nem entrar na sua mente, nem se você quiser deixar. Porque qualquer pessoa pode entender. Eu tenho certeza que se você tiver alguma dúvida, você pode enviar mensagem para ele no direct, falar, estou em dúvida nisso aqui, me dá uma luz aí, me explica melhor, que ele com todo carinho, com todo amor, vai lhe atender e vai sanar a sua dúvida. E outra coisa, a gente aprende perguntando. Você vai ler, se tiver dúvida, pergunte, que a gente vai aprender muito e muito mais. Então, adquira hoje. Renan, Oi. Reforçando, e quem adquire o livro, tá? Automaticamente entra no meu grupo de mentoria, onde nesse meu grupo de mentoria a gente faz debates semanais, quinzenais sobre algum tema, algum assunto. Segundo, ele tem, estando no meu grupo de mentoria, ele tem desconto de 15% sobre todos os meus livros e cursos. Eu já tenho na plataforma curso de hebraico, curso de grego está saindo, hebraico bíblico, grego bíblico, a teologia, como interpretar a Bíblia, tem um livro também. Então, todos estes, oratória também, todos esses você vai ter um desconto exclusivo estando no meu grupo de mentoria. Eu acredito que é bem válido e bem interessante para ti, só vai ter benefícios em estar enriquecendo no meio teológico e da palavra bíblica, da palavra de Deus, e também abençoando vidas, porque você será um portador da palavra de Deus com conteúdo e bagagem e estrutura para suportar as adversidades futuras. Vocês não vão deixar essa oportunidade passar, bom? Não faça isso, pelo amor de Deus. Você vai plantar uma semente e vai colher muitos frutos. Você já ouviu o que o nosso irmão vai disponibilizar com desconto para vocês após adquirir esse e-book. Então não pense, somente faça. Não pereça mais por falta de conhecimento. Então adquira esse e-book, manda lá no direct dele, eu quero. Você vai receber essa condição especial preparada para você. Meu querido, mais uma vez, nós já estamos aí de anos aí nessa correria, Graças mas a é Deus. sempre um prazer muito grande estar aqui nas redes sociais juntamente contigo. Vai chegar o momento de a gente estar juntos pessoalmente. Mas por enquanto a gente está aqui e é sempre uma honra nós estarmos juntos expondo a palavra de Deus, expondo aquilo que nós investimos altamente para adquirir, e com certeza o nome do Senhor é glorificado através das nossas lives, através do conteúdo aí que a gente gera para as pessoas que têm sede e fome pela palavra de Deus. Glória a Deus. Grato a Deus pela tua vida, meu amigo, pela disponibilidade e poder tratar desse assunto tão pertinente. Mais uma vez, você é bênção de Deus. Deus abençoe teu ministério, tua família, tua filhinha, teu casamento. E Deus cada vez te abençoe cada vez mais e venha ser esse canal de bênção que você é, esse rapaz humilde, que o amo em Cristo Jesus como meu irmão. E como disse você, não vemos a hora de se encontrar pessoalmente para nos adorarmos a Deus aí num culto e vai ser bênção de Deus. Amados irmãos, queridos, é um prazer estar com vocês. Deus em Cristo abençoe cada um. Já estouramos o tempo da live aqui. Um pouco o Instagram nos corta, mas foi bênção. Renan, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos. Na paz de Cristo. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês. Adquira e-book agora. Amém.